Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde está connosco Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde, doutora Ana Rita Barros. Muito boa tarde, Ana Marta. Vamos começar por referir que 2023 será o ano europeu das competências. Pelo menos é essa a proposta. É a proposta da Comissão, indicada esta semana, na quarta-feira passada, e normalmente é o ano europeu que é indicado pela Comissão e é aceite pelo Conselho e pelo Parlamento. Portanto, será certamente o ano europeu das competências. Segue só da juventude, não é? Sim. O que é que levou a escolher este tema em particular? Julgamos, e a Comissária Presidente disse isso mesmo, pela dificuldade em que os agentes económicos têm em encontrar no mercado profissionais com as competências necessárias em diversas áreas e sectores. Segundo as estatísticas europeias, há 28 profissões carenciadas. Desde as mais diversas, desde a educação à saúde, passando pelas tecnologias de informação. O que o mercado precisa é de trabalhadores com altas qualificações, mas também trabalhadores com poucas qualificações. É um mercado diferenciados, sim, e de outras áreas onde as qualificações são menos necessárias, mas todas elas precisam de mão de obra, não é? Segundo a União Europeia também, em termos do Eurostat, revelou que a formação profissional tem sido cada vez menos. Bem, embora haja a possibilidade de formação profissional online, tem diminuído nos últimos anos. Aquela aposta na formação intensiva também deixou de ser... Não tem sido procurada. Não tem sido falada, não. Talvez por alguns insucessos que nós conhecemos, mas é sempre necessária. E também porque as empresas não mandam os trabalhadores para a formação. Apenas 37%, segundo as últimas estatísticas do Eurostat, dos trabalhadores recebeu formação durante o ano passado, 2021. É insuficiente, não é? Porque são necessárias formações para fazer face às transições ecológicas e digitais, são necessárias formações muito específicas. Portanto, há oportunidades de emprego, mas também há necessidade de adquirir competências nessas áreas. Apostar na formação implica financiamento. Exatamente. Está previsto. Está previsto. Não só o aprofundamento dos quadros de cooperação instituições e empresas, para ver as necessidades, mas também aumentar o financiamento no Fundo Social Europeu+, também muito através do PRR, do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, e do Programa Europa Digital+, que abrange não só a tal formação profissional, mas também a formação do dia-a-dia, porque as pessoas precisam de formação digital, quer para utilizar uma aplicação para pagar o estacionamento através do telemóvel, quer para aceder aos bancos, pagar facturas, impostos, e, portanto, é essa formação que cada vez mais se exige o digital e que nem todas as pessoas têm acesso às competências necessárias para as desenvolver. Passemos a um outro tema que tem a ver com a realização da Semana Europeia das Regiões e Cidades. Acabou ontem. Foi. O que é que esteve na ordem do dia? Foram 4 dias em que a União Europeia, através das regiões e das cidades, cria uma plataforma presencial e online, portanto, esta foi a terceira edição online, de comunicação e divulgação de boas práticas da política de coesão. Política de coesão é o que nós associamos ao Fundo de Coesão, que é exatamente o maior fundo de investimento da União Europeia. Representa cerca de 1/3 do orçamento europeu. É muito. Este objetivo é reduzir as disparidades nas regiões mais e menos desenvolvidas, e a Madeira aí tem tido um apoio extraordinário nessa matéria. As disparidades não só económicas, como territoriais e sociais no seio da União Europeia. Aproximar as regiões e as cidades menos desenvolvidas às regiões mais desenvolvidas, que normalmente estão mais situadas no norte da Europa. A política de coesão também foi fundamental, foi a política de primeira linha para fazer face à crise Covid, e será também a política de primeira linha para a atual situação que nós temos de crise energética. Exatamente. A semana
decorre com presença em Bruxelas, portanto está assentado em Bruxelas, mas também com várias possibilidades de seguir mais 300 eventos que foram feitos online. Participam desde decisores políticos, decisores das empresas, sociedade civil, os mídia, a banca, as academias, enfim, uma vasta presença. Estima-se que nesta semana tenham estado envolvidos cerca de 15 mil pessoas. Os temas fundamentais foram as transições que falámos há bocado, ecológica e digital, mas também a coesão territorial e um tema que agora está na ordem do dia, mas que é praticamente novo, que é o empoderamento dos jovens. Portanto, vamos colocar os jovens nos sectores de decisão. Entretanto, foi proposta que a Bósnia-Herzegovina fosse aceito como país candidato à União Europeia. Exatamente. Era uma ambição há algum tempo? Há muito tempo. Há muito tempo. Foi agora anunciada pela Comissão, falta ainda a ser ratificada pelo Conselho, mas se lá certamente, e é fundamental para aquele país balcânico que espera há muito tempo por este estatuto. Não é alheio à ofensiva russa. Sim. Também não é alheia a aceitação do estatuto, ou a concessão do estatuto, quer a Ucrânia, quer a Moldávia, em junho passado. A necessidade de tratar todos por igual, ou mais ou menos por igual. E principalmente os que já tinham pedido há mais tempo. E também porque aquele conflito que todos nós, os mais velhos, nos lembramos, nos anos 90, na Bósnia. Jugoslávia, não é? Sim, nesta República da Jugoslávia, porque isto é um desmembramento, exatamente, foi um conflito interno, nesse caso interno, não foi como este da invasão de um país por outro, mas que tem um significado muito importante. Aliás, este significado desta candidatura ter sido aceita é exatamente o significado geopolítico que isso assume e que tem em relevo a invasão da Ucrânia pela Rússia. Embora tenha sido destacado os ventos de mudança que sopram, segundo a Presidenta da Comissão, e que na altura, na quarta-feira, ao anunciar, fez um paralelismo com a entrada de Portugal e Espanha nos anos 80, e o que isso foi importante para a consolidação da democracia. Assim como a queda do Muro de Berlim, ela também evocou a queda do Muro de Berlim e o alargamento a leste que aconteceu na Alemanha, mas também deixou aqui um alerta à necessidade da Bósnia-Herzegovina realizar profundas mudanças que reforcem os direitos fundamentais e as instituições, o funcionamento das instituições democráticas, como é natural em qualquer adesão à União Europeia, com principal destaque para a luta contra a corrupção e a desinformação. Claro que é um processo que ainda pode ser longo, é um processo de negociação, devendo a Bósnia-Herzegovina seguir os critérios de adesão que englobam reformas no aspecto judicial, administrativas, económicas, enfim, sociais, a vários níveis. Na próxima semana será anunciado o prémio Sakharov. Quem são os candidatos? Os finalistas. Os candidatos foram vários. Os finalistas são 3 finalistas. O primeiro, intitulado O Bravo Povo da Ucrânia. Foi nomeado, e deve ser o vencedor, foi nomeado pelo Parlamento Europeu por 3 grupos, 3 famílias europeias de peso. Partido Popular Europeu, Sociais e Democratas e também um grupo que concorreu às últimas eleições europeias, Renovar a Europa, que é oriundo dos liberais e dos democratas. É com certeza o provável vencedor, depois com certeza aqui o programa anunciará. Os outros foram o fundador da Wikileaks, Julian Assange, e a Comissão Colombiana para a Verdade, são os outros 2 finalistas. Recordemos que o Prémio Sakharov é o mais alto tributo da União Europeia para os defensores dos direitos humanos. Vai ser agora anunciado o vencedor e o prémio vai ser formalmente atribuído em dezembro, como sempre, numa sessão plenária que tem lugar também no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Entretanto, está a decorrer os Erasmus Days. Sim. Talvez explicar o que são estes dias. Os dias Erasmus. É a 6ª edição.
de um programa que é um programa conhecido de todos e que este ano celebra o seu 35º aniversário, e em que os participantes, quer individualmente, quer em instituições, podem colocar na net eventos que tenham feito, ou as suas memórias, ou alguma história interessante sobre o que aconteceu e qual foi a mais-valia do programa Erasmus. Nós sabemos que o programa Erasmus foi iniciado para o ensino superior, alargado posteriormente à formação profissional, ao desporto, à educação de adultos. Neste quadro comunitário 21-27 tem uma dotação orçamental assinalável de 26,2 mil milhões de euros. É muito. É praticamente o dobro do quadro financeiro daquilo que tinha em dotação no quadro financeiro anterior, e o programa é reconhecido pelas oportunidades, não só de mobilidade, mas o que essa mobilidade permite. Significa também para cada um. Olha, não só a aquisição de competências, como falámos há bocadinho, mas de atitudes, de culturas, outras culturas, outras oportunidades de emprego para os que já estão no outro nível superior, estimula a curiosidade e a inovação, mas acima de tudo também o sentido de pertença europeu é o que se quer reforçar, e este projeto de paz que é o projeto de construção europeia. Talvez no mesmo sentido vá o programa Discover EU. Para os jovens também. Para muitos jovens. Muitos jovens. Aliás, agora o programa Discover EU, que era o programa separado, está englobado no Erasmus. Faz sentido. Portanto, foi lançado agora um apelo à candidatura de jovens que nasceram em 2004. Portanto, entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2004, inclusive o 1 de janeiro e o 31 de dezembro. Além do nascimento, têm que ser cidadãos residentes no espaço europeu, ou então cidadãos europeus de pleno direito, como são os outros. Os residentes é para aqueles que têm uma residência de longa duração. Portanto, se tiverem, também podem participar. Além disso, também podem ser, está aberto aos residentes de países terceiros que estão associados aqui ao Discover EU. Podemos citar a Islândia, a Turquia e também o caso da Noruega. Os jovens têm que apenas efetuar um registro online no portal da Juventude ou mesmo no Discover EU, responder a 5 perguntas sobre as questões europeias, fáceis, não é? Sim. E aguardar a seleção. Este ano há uma inovação associado, se forem selecionados, além do bilhete de comboio, porque normalmente é de comboio que se faz este circuito, têm um cartão de desconto para atividades culturais ou para alojamentos. Nos vários países. Nos vários países. Por onde passarem, não é? Sim, e que estão incluídos no programa. Portanto, não só da União Europeia, os 27, mais os outros. Portanto, se candidatarem e forem selecionados, podem utilizar a viagem entre 1 de março de 2023 e 29 de fevereiro de 2024. Têm um ano para utilizar. Podem utilizá-la por um dia ou por 30 dias, mas tem que ser sequencial. Não pode ser 30 dias separados. Podem fazê-lo. Podem viajar sozinhos ou em grupo. De referir talvez aquilo que já dissemos aqui algumas vezes, no caso dos residentes em ilhas ou nos territórios ultramarinos, que é o caso da França, e que se queiram também deslocar para outras ilhas, como é o caso da Islândia, têm a possibilidade de se deslocar ou de avião ou de ferro, no caso da Europa. Têm garantido têm essa cobertura, que é uma exceção, porque o bilhete que é cedido é de comboio, depois têm que se candidatar a lugares para essas situações de exceção. Vamos terminar a nossa conversa, doutora Ana Rita Barros, com uma frase. Uma frase do vice-presidente da Comissão, digamos que uma autocrítica europeia, dita por quem é, Josep Borrell, que é o alto representante para a política externa e de segurança, e que disse esta semana: a nossa, e aqui subentende-se a nossa Europa, estava baseada na energia barata da Rússia e nas oportunidades de negócio com a China. Uma frase para pensarmos, não é? Sim. Particularmente os grandes responsáveis, não é? Os líderes políticos. Os líderes políticos. Doutora Ana Rita Barros, fechamos por hoje, mas voltamos a encontrar-nos em breve. Obrigada. Certamente. Muito obrigada, Ana Marta.